Olá a todos, muito obrigado por estarem conosco nesta série de conversas Nova Vida com o Rav Leitman. Olá Ravi, olá Nitsa, e nós começamos a falar nos últimos tempos sobre o que é a maternidade e o nascimento. Este é um tema muito maravilhoso, com o qual nos encontramos mais uma vez na vida, e prestamos atenção que este tema, com ele nos levamos a tomar em consideração muitas coisas sobre a vida geral, porque não somente nós pensamos sobre essa criança que nasce, senão sobre nossa própria vida a partir dessa situação, e nós queremos nascer para essa nova vida também, e nós queremos também aqui abrir uma porta para um tesouro enorme a partir do qual nós podemos nos conhecer a nós mesmos e também nossos filhos e também a nossa vida em geral, com uma nova luz, uma nova forma de ver as coisas. E nesse sentido nós queremos avançar e tocar este tema do que é o nascimento. Nitsa, desde que ângulo você quer que nós vejamos este tema? Eu eu me falei muito, gostei muito do tema que nós falamos na última conversa, no qual nós falamos que quando um casal está, que quando a mulher está grávida, surge a gravidez, eles pensam em tudo que pode ser útil para a criança, o bebê. E isto é algo que é como se fosse que o destino não está em suas mãos. E isto obriga as pessoas a tomarem muitas considerações. E então nós falamos que, a partir da preocupação natural que temos, neste sentido, nós poderemos começar também a desenvolver nossa consciência. E é como que se fosse um processo paralelo entre o crescimento do feto dentro da barriga da mãe e que também nós podemos crescer neste sentido como pessoas paralelamente. E isto é algo muito mágico e isto é o que nos acendeu muito e nós gostaríamos de falar e passar por este processo de consciência. Assim que, por favor, Nitsa, se você puder nos focalizar neste tema, talvez, diz Nitsa, a pergunta introdutória seria de que nós nos encontramos aqui como se estivéssemos num período inicial da gravidez. Então, eu, como mulher, o que deveria saber para influenciar da melhor maneira possível nessa situação? Diz o Rav, cantar, contar histórias bonitas, falar com ele, relacionar-se com ele como um corpo vivente que sente, apesar de que agora somente está desesperada de que está grávida. Isto é, em essência, fundamental. Pensar como quiser, como você vai querer satisfazê-lo. E com todo o bem que há no nível vivente e também no nível da pessoa. Quer dizer, em tudo o que é a vida corporal, em tudo o que ele representa na vida material, neste desenvolvimento, e também em uma vida mais elevada, com respeito à vida do homem, a vida espiritual, de quais são as expectativas neste sentido, e então essas coisas influenciam muito. Nós não entendemos precisamente o sistema no qual nos encontramos, aonde estamos todos conectados. E a mãe, com certeza que está conectada de uma forma plena com o feto que se encontra nela. E, em essência, todo mundo passa por uma mudança, não somente os parentes, não somente a mulher e o feto, senão que também os parentes e outras coisas mais. Então, por isso, se nós nos encontramos em um mundo integral, com certeza que nós temos que pensar sobre os nossos embriões. O que é que vai sair deles? E, em essência, a melhor forma e mais fácil para mudar o mundo é começando com o que é o pensamento nosso sobre o embrião. Porque se nós pensamos sobre ele de uma forma boa, linda, de forma natural, de forma instintiva em que a natureza nos obriga a nós a pensar bem com respeito a eles, então vamos examinar o que é o melhor que nós queremos neste sentido. Por exemplo, o que é que você quer que seja para este bebê que vai nascer, que ocorra para esse bebê, que ele cresça, seja grande, feliz, que tipo de vida eu desejo para ele? Eu penso que a maioria das pessoas estarão de acordo de que
de que não é, a nossa vida não é melhor, senão que deve haver uma vida melhor, com harmonia. Então, nós já temos que pensar na próxima geração. Pensar, inclusive não fazer nada, senão que o nosso próprio pensamento, este pensamento, os nossos desejos, as expectativas, eles já começam a trabalhar e a construir esta vida nova. Começa-se desde as coisas como que se fosse das mais livres e que não exigem de nada, não exigem de nós a não ser um esforço de forma natural de pensar com as pessoas que estão mais próximas de nós. É assim que eu penso que com isso nós poderemos corrigir muito o mundo. Ora, em pergunta, se você já é avô, mas digamos que agora você estivesse com uma mulher uma mulher jovem, e então tivesse a possibilidade de realizar essa tarefa de pensar, de descrever-se o mundo, de como seria que fosse o mundo que você quer que a criança tenha. Diz o Rafa, como descrever? Que coisa. E eles fazem crianças e eles ainda são crianças, senão que necessita aqui, precisa se tomar essas pessoas para a educação, levar a cada pessoa, inclusive cada um, o tema de pensar no futuro, de dar nascimento, de desenvolver, de fazer crescer alguém, uma nova geração. Para isto, ele mesmo tem que passar por um tratamento. Diz, orem, sim, se nós agora no transcurso deste tempo, nós agora, diz o Rav, então vocês não recebem a permissão de fazer uma criança até que não terminarem este curso. Diz, orem, nós já estamos no transcurso, realizando o curso, então agora você nos deu um exercício. Você nos deu um exercício. Primeiro, vamos pensar da forma mais livre, vamos liberar-nos de todas as amarras, vamos pensar. O Rav diz, vamos pensar então o que é um mundo organizado, um mundo precioso, lindo, completo, de acordo com as coisas da natureza que nós sabemos que a natureza é integral. Nós já falamos muito sobre isso em outros programas de que nós queremos que tudo seja assim. Queremos então construir o nosso mundo assim, a nossa sociedade, que ela seja adequada e esteja em correspondência com a natureza. E se nós fizermos isso em correspondência com a natureza, nós examinamos agora a riqueza e a felicidade que há neste mundo, ali há coisas que estão em oposição, que todas as enfermidades e toda a depressão e todos os casos de suicídio e outras coisas mais encontram-se justamente na Europa, onde a vida relativamente é melhor. E inclusive na Escandinávia, onde é melhor ainda, que vive melhor ali. E inclusive as pessoas vejam que se encontram as pessoas que estão na África estão melhores, mais felizes. Então, o que quer dizer uma boa vida? Isto é uma pergunta. E do que depende a boa vida, o estado de ânimo? O estado de ânimo da pessoa depende da sensação de uma relação boa com uma sociedade, de harmonia com o próximo, do fato de que eu simplesmente estou contente com a vida. Como você que nos conta sobre o povoado onde você viveu e cresceu. E não como agora agora você não vê mais os seus vizinhos, não os visita e nada. Então, nós devemos educar os pais para que eles saibam em que mundo correto eles têm que pensar com respeito ao embrião que se desenvolve. Pergunta, ora, como estes exercícios de pensar, do pensamento, nós podemos falar sobre isso, não? Não que isso se faz que cada um faz, que a minha esposa faz e eu também faço de formas separadas. Não, Rav, façam workshops, vejam filmes, todos os tipos de coisas. Quero dizer, vocês completam uma coisa com a outra, como na natureza, que se preocupa sobre o embrião e sobre esse tipo de desenvolvimento, e assim vocês também devem se preocupar com o embrião de uma forma, mas da forma humana. Vocês, enquanto isso, fazem isso no nível animal.
almas. Você tem que completar isso no nível falante. E isto é muito importante. E sobre isto, muitas investigações já ocorreram. Por exemplo, se cantam uma canção, inclusive Mozart, dizem que é saudável para a criança. E isto é o que se chama uma influência espiritual. Que a influência espiritual passa entre todos. E não importa se você se encontra lá longe ou se encontra como um embrião dentro do útero da minha mulher. Eu te digo, eu falo assim e penso assim. São fatos. Pergunta Nitsa, que tipo de influências posso fazer, posso dar a este embrião? Você disse que a natureza dá essa influência desde o aspecto animal. Que tipo de influência posso fazer então eu, além da música, outras coisas? E o Rav diz pensamentos. E isto é o que nós falamos, de que todos estes pensamentos são com respeito ao embrião. Inclusive nós somos com todo mundo assim, mas em particular com ele. Ele não sente ali então. E então, de forma instintiva, de forma direta, com certeza. Pergunta Nitsa, que tipo de pensamento eu tenho que pensar? O Rav diz, pensamentos positivos, está claro? E sobre o seu bom futuro. De que você se preocupa por ele, quer dizer, você pensa sobre ele e pensa também sobre o seu futuro bom. Desde a infância em diante, o que é que você pensa? Nós, com os pensamentos, construímos essa realidade, construímos o futuro. E, portanto, vale a pena para nós fazer neste sentido cursos e utilizar o tempo no qual as pessoas se encontram emocionados por esta questão, em utilizar o seu tempo e o seu desejo para beneficiar este embrião que se desenvolve. Nós precisamos, com isto, desenvolver a eles mesmos neste tempo. O Warren pergunta, com respeito a formar um bom futuro desde a infância, pensar nesse sentido. Isso é como fazer um filme do que vai ser a sua vida de forma detalhada? Diz o Rav, sim, se você perguntar a uma criança, eles vão te dizer a você de que você tem que cantar crianças a eles, cantar crianças a um embrião. Sim, a gente sabe disso, mas você disse que o tema de descrever em nossa mente o mundo que nós queremos que seja para este embrião, a vida que nós queremos que ele tenha, e nada mais do que isso, e também etapas desde a infância em diante. É como se fosse que nós colocássemos uma página e desenhássemos sua vida. Sim, Rav, que você pense sobre o futuro. E o Oren diz, sim, mas isso tem que ser em detalhes? Ou que nós dizemos, sim, que seja para o bem. E o Rav responde, é como a mãe que canta ao seu bebê uma canção. E então ela diz, você é pequeno e quando será grande vai ser assim, vai ser assá. E quando for maior ainda vai ser de tal e tal maneira. Isso quer dizer que ele, como que de uma forma que deseja uma boa vida até que cresça e que seja um homem grande e forte e essas coisas mais. Diz o Rav, isto tudo atua, nós não entendemos, nós não somos conscientes de até onde é que nós, nesses sentidos, ativamos as forças. E, em particular, este desejo tão grande como que há em um casal, como a mãe. Isso então é muito importante. Porque, além disso, quando eles passam por nosso tratamento, por nossa educação, eles por eles mesmos mudam. Diz Oren, o tema anterior é muito interessante. Antes, falaremos disso, se é possível. Eu vou falar o que eu entendi e você disse que está correto. Por exemplo, eu e minha esposa começamos agora, cada um a pensar por si mesmo e também a falar entre nós, a descrever realmente em detalhes a vida que nós queremos que seja para a nossa criança depois de que cresça. E que nós o descrevemos quando ele é criança e diz o Rav, não. Que jardim de infância vocês querem que eles tenham? Que relações vocês querem que eles tenham com essas crianças no jardim de infância? Por quê? Porque isso é o fundamental. Eu não falo aqui do que são os brinquedos e outras coisas mais. Diz Oren, o que é o fundamental? O Rav diz aqui, o fundamental é o nível humano que eu quero desenvolver no nível do homem. O Oren pergunta o que é isso? E o Rav diz uma relação entre eles e demais, de até onde eles vão estar em harmonia, em conexão e unidade. Até onde
ele vai estar em uma sociedade segura, que o complete, que o sustenta, que assegure um bom futuro. E isto é o importante. Se ele vai crescer em uma cidade que não é boa para ele, então não vai ajudar em nada a pensar 1000 anos. A sociedade vai arruiná-lo em poucos dias e pronto. E não vai ouvir a minha voz. Isso quer dizer que eu tenho que pensar a todo momento na sociedade, porque a influência do ambiente é a influência mais forte sobre a pessoa, em particular sobre as crianças. E eu quero que, então, o ambiente seja o melhor e que esteja em um sentido que influencia a criança. Diz Warren, o que é que influencia? O que é uma coisa boa? É um que não batam nele, que não roubem dele, não falem de forma deseducada, senão que de uma forma correta, que se encontram em harmonia com a natureza, de que cada um não quer roubar e aproveitar dos demais, senão que todos querem ser bons, amigos, bonitos e que se conformam com pouco e que o fundamental é que façam um desenvolvimento compartilhado com segurança e que haja satisfação do ânimo de todos. O que é que nós queremos para as nossas crianças? Nós queremos que eles sejam grandes, cruéis, que queremos que eles sejam os mais fortes, que desvendem o mundo e se aproveitem de todos. Não, nós queremos exatamente para eles uma vida tranquila, em uma boa sociedade, em uma boa sociedade, isto é o fundamental, em uma vida decente. E pergunta a Warren o que é isso, diz o Rav, que a pessoa tenha uma vida normal, que tenha o que necessita e não que agora necessita enlouquecer-se e dar voltas por todo o mundo com todas as suas soluções e outras coisas mais. Não, a mãe não quer isso para o seu filho. Ela quer que a criança viva uma vida quanto mais segura, satisfeita no que é o estado de ânimo. Diz o Warren, mas no sentido em que você disse isto, de satisfazer-se com pouco e outras coisas mais. Diz o Rav, este é o propósito, que eu estou dizendo que ele tem tudo para a vida e segurança, e no sentido de segurança e alimento, e que ele está em um ambiente muito bom, e que ele esteja satisfeito com isto. E isto é o que se chama que está satisfeito, é rico o que está satisfeito com a sua parte. E o resto, aqui está a pergunta. Por que é que você deseja às pessoas $1 milhão por mês? O que te importa isso? Eu pensaria sempre 2 vezes antes de falar isso. Por que, diz Warren? Porque isso vai arruinar a sua vida. Depois de amanhã, ele vai estar todos os problemas de que agora o que eu faço com este $1 milhão, aonde eu coloco isto, aonde que eu trabalho, aonde eu gasto isto, como eu quero, ou talvez deva se encontrar próximo, ou talvez haja todos os tipos os prazeres que eu possa receber desse tipo de $1 milhão. Para quê? Ninguém de nós quer que isso ocorra com outras crianças de forma instintiva. Nós vamos aprender. Também por nós mesmos talvez seja possível, mas pelo menos vamos ensinar a eles, porque se nós lhes construímos a eles um ambiente, e isto está em nossa possibilidade, pelo menos com as crianças mais jovens, essa geração mais jovens, e então solucionamos problemas, e então eles vão viver bem, e então diz Warren que sejam milionários, você não quer. O Rav diz, não, isto eu não desejo a ninguém. Então diz Warren, aqui então vamos aprender aqui no sentido negativo. $1 milhão, isto nós queremos que... Não, diz o Rafa, eu não quero nem para meu filho que... Como vamos suborná-lo, digamos. Este é um exemplo bom de que... Bom, digamos, uma vez que você descreve que agora... Vamos ver algo que seja assim, por exemplo. O que você pode dizer nesse sentido? Diz o Rafa. O que quero é que a pessoa tenha para satisfazer a sua vida material de uma forma na qual não lhe faltem as coisas necessárias para a vida. O necessário, os limites são muito
muito estreitos, fracos. Mas o que necessita a pessoa moderna? Ela precisa de uma casa, de um carro, uma profissão, uma família, saúde, uma vida normal, um salário normal, férias, todos os tipos de coisas. Quer dizer, como uma família normal de hoje que ganha. Como que agora, por exemplo, aqui, uma que ganham, não sei, 20 mil shekels. É a moeda de Israel. Ora, ele diz, agora você me deu o exercício de que todos começam a descrever a vida dessa criança, de que a partir de que ele veja uma vida plena. Agora, por exemplo, eu estou aqui com a barriga cheia, então agora como é que eu deseje agora que esteja na classe média? Perdão, Nicos. Diz Oren, o que não falte nenhuma coisa que tenha na vida. Isto é o que você deseja para a criança? Isto é o que se chama, que é como uma obrigação, mas o que é que ele terá? O Rab diz, não, todo o resto deve ser para o desenvolvimento interior. Para que mais o corpo precisa? Ele vai estar, senão, a todo momento preocupado em como gastar, desperdiçar e outras coisas mais. Quer dizer, você terá uma preocupação onde não é correto. Diz o Oren, então me explique outra vez. Que não lhe falte nada no material. Isto é o primeiro requisito. Diz o Rav. Sim, diz o Rav. Que tenha uma casa, um carro, um trabalho, uma boa família e outras coisas mais. Diz Oren, isto é como uma exigência principal com respeito ao mínimo. Não, diz o Rav, não o mínimo. Esta é uma exigência no nível animal. Qual é o significado disso, diz o Rav? Oren diz, agora o quê? Que não lhe falte nada? E adiante, haverá mais exigências, mais requerimentos. Isso é como a base. E em sua vida, agora, que não lhe falte nada. Isso nós dizemos. E mais adiante, o quê? O Rav diz, espera, aguarde. Se eu quero que viva e que não lhe falte nada, ele deve estar educado de acordo a isso. Como diz Oren? Diz o Rav, que mais disto ele não queira no material. Então eu tenho que preocupar-me sobre a sua educação. Que mais do que isto ele não queira. Que ele esteja contente com a sua parte. E isto eu acredito que é uma parte boa. Mas para dar-lhe algo assim com segurança, eu necessito também que pelo menos os vizinhos dele tenham o mesmo no que é a materialidade e a educação. Diz o Oren, qual é o significado disso? Então, Rav, que toda a sociedade tem o mínimo. No mínimo sentido, como você disse, de que todos estejam em conformidade com isso, sejam iguais. E também contentes, diz o Oren, por quê? Diz o Rav, porque isto assegura-lhe uma vida normal com vizinhos normais, não como hoje você é com seu vizinho. Nós já falamos sobre a segurança aqui, sobre um entorno que é bonito, que as crianças possam ser livres, possam correr fora de casa, ir para todos os lugares. Você entende, assim? Como uma vez era no lugar onde você viveu. Diz o Oren, eu penso que cada pessoa vai estar contente de escutar isso. Você disse que a primeira exigência é que não lhe falte nada no nível material. O segundo requisito é que sempre esteja seguro, tenha segurança. Então, como você pode descrever isso? O Rav diz, se em seu entorno, o seu ambiente há pessoas como ele que estão satisfeitos com o que têm, contentes, que não querem mais do que isso, que ninguém requer, nem exige, nem faz um mal olhado para outra pessoa. Então, todos vivem de forma perfeita. Diz o Oren, como a pessoa pode se assegurar de que ninguém faça mal para outra pessoa? Diz o Rav, isso é através da educação. Diz o Oren, agora nós colocamos aqui uma imagem. Nós nada mais que descrevemos. Você disse, vocês têm um embrião na barriga, agora eu lhes ensino como vocês vivem a partir do pensamento. O Rav interrompe. Você tem que querer que haja um mundo que seja todo assim. Como diz o Oren, que todos tenham o mesmo assim. E diz Oren, que como ele, todos têm que estar conformados com sua parte, e assim todas as pessoas do mundo devem estar conformadas com o que têm. Sim, diz o Rav, assim haverá segurança, alegria, saúde. Tudo resultará disto.
Isto é algo bom, diz Nietzsche. Eu, no início, então, me concentro sobre os pensamentos, sobre o embrião, a criança que se desenvolve, penso sobre o seu futuro, e diz o Rav, e com isso você se preocupa com o quê? Com todo mundo. E diz Nietzsche, porque não haverá paz para minha criança, senão para todo mundo. Muito bem, isso, Rav. E diz Nietzsche assim, ele vai receber convites e outras coisas mais, e quero dizer que eu tenho que desejar-lhe o que eu desejo para minha criança, eu devo desejar para todas as minhas crianças, pessoas. E então eu quero uma boa vida para a minha criança que está na minha barriga, por exemplo, que não lhe falte nada, e eu desenvolvo, e eu crio um desejo para ele, um desejo interior, que nós vemos que neste mundo então deve ser algo importante, e então ele chega a uma segunda situação de que eu tenho que me imaginar de que eu desejo a todos o mesmo, e eu faço isso não porque eu sou uma boa pessoa. O Rav diz, não, dentro deste desejo egoísta, você assim quer estar segura de que assim vai ter uma boa vida e segura para a sua criança. Diz Nietzsche, eu pensei de que talvez nós devêssemos passar, viver em outro lugar, outras coisas diferentes. Diz o Rav, você tem uma deve ter uma fantasia que todos assim estejam no mesmo nível na vida. Diz Oren, primeiro falamos isso de US$ 1 milhão ao mês, depois você disse, para que ele precisa 1 milhão? Eu que necessito que não lhe falte nada. E então você adicionou, de que tenha a segurança de que todo momento não lhe falte nada, de que seja calmo neste sentido, e de que sempre terá o que precisa. E uma pergunta antes de que passarmos para o próximo tema. Muitas pessoas, diz Oren, eles pensam que se podem segurar a sua criança este mesmo 1 milhão, e isto é o que doaria a eles, lhes daria segurança. Sim, Zohar, com certeza. Então, Zoren, e você disse que não vale a pena desejar este 1 milhão, que isto vai confundir na vida e vai levar a todos os tipos de coisas não boas, mas você sim quer a segurança, quer dizer, você quer ter a segurança, mas você não pensa que este US$ 1 milhão no banco vai lhe dar a segurança, senão que você quer que a segurança dependa das pessoas que estão em seu ambiente e que eles também tenham todo o necessário. O Rav diz não somente isto, mas que ele também esteja educado de forma tal de que ele sinta que essa dependência recíproca é o que os coloca em conexão e o que lhes dá a possibilidade de viver bem. Quer dizer, no total, no final, nós não podemos cortar o mundo global como se fosse uma parte, se fosse uma torta, e nos concentrarmos nela, senão que nós temos que ver toda a natureza em geral, em uma imagem geral. Diz Oren, eu te coloco para você agora 2 imagens nas quais essa criança poderia entrar e você me diz que é preferível para ele. O que é preferível para ele por quê? A primeira imagem é que ele tem US$ 1 milhão para o mês. E a segunda imagem é que ele não tem US$ 1 milhão, ele tem tudo necessário no aspecto material e as pessoas que estão no seu entorno também o têm. E o que mais que você pensa que a criança vai ser mais feliz? Com certeza que na segunda diz Warren, por quê? Por que não com US$ 1 milhão? O Rav responde, porque isso está em correspondência com as leis da natureza, e não de acordo ao ego estreito e pequeno, o meu ego estreito e pequeno, que nós vemos em cada lugar do mundo, de que o dinheiro não vai ajudar as pessoas. No tempo do sofrimento, da dor, se ocorre algo, isso não vai lhe ajudar, senão que as leis corretas da sociedade de que uma pessoa ajuda as outras, no que é o apoio mútuo, do fato de que ele vive entre todos, do fato de que os seus filhos estão educados de acordo com um ambiente bom, que todos tenham uma educação correta, de que todos tenham um nível de saúde, de que todos de que há provisão de todas as coisas para todos. E isto dá a melhor segurança para que a pessoa possa viver e existir em uma natureza integral. Assim, em uma natureza integral, se ele pode existir dessa forma assim como todos, esta é a condição para a segurança, é a melhor condição. Nós nos encontramos dentro
dentro dessa esfera, deste globo que se chama natureza. E se eu não estou em correspondência com essa natureza, de acordo com as leis de homeostasis, de acordo com a equivalência de forma, não importa de acordo com que forma eu faço isso. Quer dizer que se eu me encontro com harmonia com a natureza, eu com isto me asseguro o meu futuro e o meu presente na forma melhor de todas. E não vai me ajudar $1 milhão e outras coisas que vão cair. De repente, agora não vai ocorrer nada. Com isso, quer dizer, a sociedade, o ambiente no qual eu vivo, isto me assegura o meu futuro. Você vê o que é que ocorre hoje, por exemplo, com aqueles que se encontram depois do furacão que houve nos Estados Unidos. De que ele ajuda $1 milhão se eles não têm combustível para chegar no carro e viajar? Ou ter uma limusine de 20 metros? De nada adianta. Mas enquanto isto, podem vir os seus vizinhos e matar-lhe e o quê? O Rav diz. Bom, mas ele tem dinheiro para mais adiante comprar essas coisas. Ora, e adiciona ainda mais. Digamos que uma pessoa tem 1 milhão e os outros não, e eles estão nessa vizinhança onde todos estão nessa garantia mútua. Então aqui, nessas situações, cada um está conformado com sua parte, e eu estou numa ponta que vivo ali e ganho $1 milhão por mês. Então estes vizinhos agora... Então eu faço essa destruição tanto para mim quanto para vocês. Então no tempo da opressão, está claro que neste momento, para vocês vai ser mais fácil para os que estão equilibrados, porque eles terão uma ajuda mútua. Em troca, eu, que não tenho ninguém próximo, nenhuma pessoa próxima, e tenho 1 milhão, digamos que eu terei mais dificuldades, mas em seguida, esta opressão vai passar e, graças ao dinheiro que eu tenho, então eu vou poder voltar a tê-lo. Em troca, vocês perderam algo? Perderam. Diz o Rav. Não. Essa é a pergunta. Pode ser que nós, por meio de uma ajuda mútua, nos ajudemos, e também no que é o estado de ânimo, e nas relações com a vida, e com tudo que passamos, nós nos sintamos felizes. E também que nos recuperemos de uma forma mais rápida, assim que não precisamente de que você tenha mais êxito com o seu 1 milhão. Eu não vejo isso na vida. E eu, inclusive, até onde que vi esses milionários, eu não vi até onde eles estão felizes, e alegres, e contentes com a vida. Então, Dizorem, aqui se introduz algo novo, que é a felicidade e estar contente com a vida. O Rav diz, com certeza, porque o que eu começo na minha vida? Como eu... Que a pessoa tenha segurança, diz nós entramos em um caminho de que forma podemos alcançar maior segurança. O Rav diz, não, a segurança está precisamente no ambiente. Ou uma segurança de que eu esteja entre pessoas que se apoiem umas às outras. Diz Oren, o que quer dizer que se apoiem umas às outras? Como é que você apoiar umas às outras se não tem dinheiro? O meu dinheiro vale mais que tudo que eles possuem. O Rav diz, não precisamente. Diz Oren, não, isso é de acordo com o que é o estado de ânimo, então. Diz o Rav, não somente assim, senão que o que é uma provisão mútua, uma ajuda mútua, em todas as situações de pressão e de sofrimento, você não pode conseguir com 1 milhão o que você quiser. Isso é como se fosse na vida comum. Diz Ori, sim, nós estamos falando aqui mais além do que nós queremos. Diz o Rav, não, aqui eu quero falar sobre o assunto e não somente assim. Você quer satisfazer a criança agora que se desenvolve e dar-lhe uma vida normal, e você pensa nesse sentido, uma vida normal para ele, não 1 milhão. Nenhuma mãe quer algo assim para a criança. Eu não posso discutir com você com isso, porque se você discute, isso não tem nada a ver com a vida. Nenhuma mãe quer para o seu filho, para a sua criança, que ele seja milionário, que seja rico, que seja um Rambo forte. Não. Ela quer que o seu filho tenha uma vida fundamentalmente sadia e que tenha tudo o que necessita. E pronto. Assim ela se preocupa, porque nós, por dentro, sabemos que essas coisas são as melhores de todas as eternidades, não em um sentido nem em outro.
tanto o pai como a mãe de Zoe. Diz o Rav. Eles podem também que estejam descompostos, arruinados de que receberam uma educação de Hollywood, mas nós, de forma natural, se queremos, podemos educá-los. Podemos educá-los para a vida das nossas crianças. Isto é o que nós queremos ver neles. E que eles estejam contentes com suas partes. E não me conte besteiras artificiais que inflaram você. Mas nós estamos num curso de Zoe. E então, diz o Rav, no curso você vai receber uma lavagem cerebral e vai começar a pensar normal. E então diz Zoren, agora eu tenho que lavar o meu cérebro? O Rav diz, não, entenda. Então Oren diz, bom, me faça lavagem cerebral. O Rav diz, eu agora não te desenvolvo um curso. Eu nada mais que te dou os fundamentos, que são que o equilíbrio com a natureza é a base fundamental. Fundamento inicial, isso quer dizer que se eu vivo em igualdade com os demais, de forma igual, e não que se eu sinto que eu serei milionário, seria melhor para mim. Não vai ser melhor para mim. Nós vamos ouvir depois o que é que ocorre com todos estes territórios dos milionários nos tempos do furacão. Você vai ver o que é que ocorreu ali e o que é que ocorre. Eu não quero isto. Nós temos que ensinar às pessoas as leis da natureza. E nesse sentido eu não quero discutir com você. Eu quero nada mais que explicar essas coisas e até onde é que você fala sobre o que é a vida, a segurança. Então, no que é cuidar as leis da natureza, no nível humano, isto é o mais seguro, o mais equilibrado e o mais correto. E sobre isso não há discussão. A natureza vai ter êxito, vai ganhar e você vai voltar de todas as formas a isto. Se você terá mais que os demais, você, nesta mesma medida, também vai sofrer. Sofrer. Assim, no final das contas, por isso, se nós, de forma instintiva, não desejamos isto às crianças. Diz Nitsa, eu penso que o básico que eu entendi dessa conversa até agora é como que me deu uma volta na cabeça, porque eu entendi que muitas vezes nós, em nossa atitude, em nossa percepção, desejamos às crianças mal, coisas más, para os nossos filhos, porque nós de verdade não entendemos o que é bom para eles. Quer dizer que todas as nossas percepções estão como que perdidas, cegas, porque como que você disse, diz o Rav, vocês tomam exemplos dos filmes. Diz Nietzsche, sim, correto, mas esta é a nossa realidade. Diz o Rav, nós temos que mudar esta realidade. Nós estamos falando de correções. Já terminamos, então vamos até o final de que não há mais. Nós já falamos do que é depressão. Já falamos do que são os assassinos. Falamos de todas as coisas. Então, o que nos ocorre? Nós nos encontramos o que ocorre? Nos encontramos em crise. Não há mais aonde se desenvolver. Então, devemos nos preocupar, pelo menos, com uma geração mais corrigida para o futuro. Não há aqui outro caminho, e a natureza nos revela suas próprias leis, e nós temos que aprender disso. Aqui não há alternativa. Como no útero a criança recebe o que necessita e não mais do que isso. Você agora, quando te coloca mais açúcar e que cresça 6 ou 8 quilos, isso é bom? Ah, veja como ele é grande, forte. Oh. Ele deve receber precisamente o que é necessário em cada momento da sua vida. E isso é o que se chama saúde. Quer dizer, um ambiente de acordo ao qual ele deve se desenvolver. Quer dizer, o equilíbrio entre a pessoa e o ambiente. E também ali na sua barriga e no útero, nós ali começamos a aprender o que é harmonia, homeostasis, o que quer dizer equivalência de forma, equilíbrio. Porque esta mesma forma, como está no útero, isso é o que é assim como será o ambiente quando a criança nasce. É assim que nós devemos prover, satisfazer. Primeiro de tudo, devemos satisfazer os seus pais, educar seus pais, sua casa, e assim devemos pegar de cada dia, tomar de cada semana, cada dia, nós devemos adicionar algo e outra coisa a mais. Tanto com relação aos alimentos e também com os tratamentos do seu corpo e também com o desenvolvimento dos seus órgãos sensoriais e todas as coisas mais, ou seja, todos os tipos de coisas que vão sendo adicionadas. Nós lhe sorrimos, falamos com ele, tudo isso ele precisa, não? Por quê?
porque este mesmo útero que continua por fora no desenvolvimento nada mais que um desenvolvimento mais completo. De acordo com ele, é por isso que de repente nós temos que dar aos cachorros. Eu quero que o ambiente seja, depois em diante, o mesmo ambiente do útero. De que realmente seja algo bom. E então, o que é algo bom? Isto eu devo aprender das leis da natureza. Durante os 9 meses de gravidez, do seu desenvolvimento, eu ali posso entender, sim, o alimento equilibrado que a mãe deve consumir, que tem que ter um pouco mais de cálcio e outras coisas mais, isso está claro, mas que depois que nasça, o que fazer com essa criança, com esse embrião, o que fazer com esta... Eu também preciso aprender disto na natureza, não chegar simplesmente com uma madeira e por que é que nós nos distanciamos do que é um amamentamento, se este deve haver e ocorrer, se ele recebe com isso também muitas coisas. Nenhuma coisa artificial vai satisfazer, prover todas as coisas. Ele vai precisar depois apegar-se à mãe durante muito mais tempo. E se não recebeu isto no tempo correto, nós vemos isto nas crianças que lhes falta este calor, que lhes falta essa sensação no peito. Por quê? Porque esta é uma continuação do útero. Diz Nitsa. Vamos olhar agora, vamos voltar à situação na qual nós nos encontrávamos, que era a situação da gravidez. E você falou sobre os pensamentos. Eu falei sobre os pensamentos da mulher e a mulher começa neste momento a sentir-se de uma forma diferente, tem impulsos distintos. Então, de onde isto vem e de que forma isto dá um serviço à criança, uma atividade à criança? Nós aqui falamos de uma mulher equilibrada. Não de uma mulher equilibrada, senão que de uma mulher que está enferma, abaixo, sob o controle de um ambiente que me incomoda. Portanto, nesse sentido, nós não podemos tirar daqui tudo que são regras, normas. Mas uma mulher, em um ambiente ideal, digamos, que ela fica grávida e se desenvolva, ela deveria sentir-se cada vez mais e mais melhor, porque o corpo agora trabalha para duas pessoas. Ela precisamente deve cuidar-se para que o seu corpo seja mais sadio, tenha mais energia, mais enriquecido. E o fato de que nós vemos uma depressão antes do nascimento ou depois do nascimento, e todos os tipos de impulsos e todos os tipos de alimentações exageradas, tudo isto é uma consequência de que nós não estamos equilibrados, não nas relações entre as mulheres e seu ambiente, e não nas relações do nosso corpo, com o nosso corpo. Quando você disse, Nitsa, quando você disse que a mulher está enferma, nesse sentido de que está em oposição e atua contra a leis da natureza, essa é a definição de doente? Sim, Zuhar, essa é a definição de doente. Diz Nitsa, agora, neste curso, eu posso, pouco a pouco, saber como curar essa situação? Diz o Rav, sim, nós aqui temos que desenvolver um curso que possamos utilizar nesse sentido para que você veja no tempo que você está grávida e de verdade, uma mulher com saúde, ela sente nos primeiros 3 dias, inclusive em que está grávida, ela já sente que está grávida, que tem algo. E vem também de fora, todos já veem. Ela começa a ter como se fosse uma centelha. Sim? Há como que um conceito assim, diz assim, dizem que a mulher é mais bonita neste momento e outras coisas mais. Diz o Rav, sim, isto é o fundamental, que ela é como que está iluminada. E assim utilizar durante todos estes meses da gravidez, assim como um curso intensivo. E com isto ela tem que entender que neste sentido se equilibra e equilibra o embrião, que neste curso, esse tem que ser um curso que seja bom, assim, que construa a pessoa, que construa a criança, que construa toda a família. E isto é para nós uma oportunidade especial para fazer correções. Mas, outra vez, para
continuar depois com este mesmo útero no mundo externo, nas relações entre eles, e também todo mundo se encontra no que é o útero da natureza, e então nós temos que ver como nós estamos equilibrados com este útero grande. Esta é a educação integral de Zohar. Diz Oren, você nos deu antes um exercício de descrever no nosso pensamento o mundo que nós queremos que esta criança cresça. Nós temos como que se fosse que escrever um guia de sua vida, assim, ano a ano, como vai ser desde o seu jardim de infância e a relação com outras crianças. Por que este exercício de pensamento vai influenciar sua vida, diz o Rav? Porque o pensamento é a força mais grande que todas. O que a pessoa pensa, no final das contas, isso se desenvolve. E isso desenvolve para fora, tanto na materialidade, na externalidade. Os pensamentos, o pensamento é o nível mais elevado, é a arma mais forte que há no mundo. Diz Nietzsche, neste caso, não é somente o que a pessoa pensa e realiza, senão que o que eu penso, a criança vai realizar. O Rav diz, o que você pensar vai se desenvolver na criança, você é responsável por 2 corpos. Pergunta Nietzsche, isso tem uma influência tanto nessa etapa quanto na etapa seguinte, quando sai ao mundo? Quer dizer, desde a primeira etapa, isso tem uma influência? Eu tenho que ser consciente? Diz o Rav, desde o momento inicial. Diz Nietzsche, antes de que tenha um sistema nervoso e outras coisas mais. Tudo isso, diz o Rav, isto nada mais é com relação a nós que isso ocorre. Que nos é mostrado assim. Diz Oren, eu não entendi. Por exemplo, eu e a minha mulher nós descrevemos uma vida para o nosso filho. Ele nasce e tem uma vida assim porque nós lhe fizemos esse exercício. Por exemplo, nós utilizamos 10 minutos a cada dia. Nós lhe descrevemos todos os tipos de imagens desta vida, uma vida boa, que todos se relacionam com o bem, que não lhe falta nada, lhe falte nada na materialidade, se dê bem com os vizinhos. E se nós fizermos esse exercício 10 minutos por dia, meia hora por dia, digamos, diz o Rav. Isto é o máximo que podes fazer no dia? 10 minutos? Meia hora? Isso é suficiente? Diz Oren, digamos que essas pessoas trabalham e têm outras coisas para fazer. Isso é algo prático que podem fazer. Diz o Rav. Para a mulher necessita-se muito mais. De todas as formas, digamos que trabalha, então quando volta para casa, então eles escrevem esta guia da criança, de como ser a criança. Nós temos como se fosse um documento nesse sentido. E vamos escrever também. Vamos, por exemplo, lhe damos... chega o filho aqui, toma seu guia de vida. Você disse, se isto vai ocorrer porque o pensamento é a força maior que existe. O Rav diz, não, porque vocês não estão sós. Vocês falam sobre milhões de que todos recebem esse tipo de educação. Nós não falamos unicamente do seu filho, de vocês. Vocês não vão construir esse ambiente e os vizinhos e a vizinhança e o mundo e a cidade para que seja somente para o seu filho algo bom. Senão que o que realmente vai ocorrer em uma só família não vai ser possível. Se somente ocorre em uma família, então, de verdade, deve desejar como é correto para hoje em dia, $1 milhão ao mês que ele tenha. E que com esse dinheiro ele possa se defender, porque sem um bom ambiente você não pode assegurar-lhe um bom futuro. Outra vez, você reduz que nós fizemos e ele vai viver bem. Que? Vai viver sozinho? O que? Você vai mandar ele para a lua? Então o que você quer? Quer dizer que se eu, quando utilizo um exemplo, que eu quero prover ao meu filho, por exemplo, quis dar ao meu filho uma boa educação, que eu lhe dê um ambiente especial, porque então ali eu já incluo os demais. Porque eu sabia que não podia. Rabash me disse, você não vai ter tempo, nem força e nem vai ter cabeça para a criança. Mande-o. Porque, de verdade, porque eu me preparei, digamos, como se fosse para a função que eu cumpro hoje em dia. Então eu mandei o meu filho estudar
mandei ao ambiente onde ele cresceu, porque o fundamental é o ambiente. E então, desde a idade de 16 anos, inclusive desde antes deste tema, ele se encontra só e hoje tem 40 anos e você vê que nunca ocorreu nada de mal a ele. Senão que ele tem a sua família, a sua profissão, seus filhos, a sua casa, tudo. Tem tudo, porque e eu, com isto, não participei, senão que quem participou foi o seu ambiente. Eu ali não investi. Eu estive nessas condições de que não pude investir nele. Você quer, como que se fosse que fazer crescer e educar essa criança sozinho? Ele vai ir ao pátio com as crianças e de infância e tudo que você pensou nele, em seguida tudo voa, some. Ele vai te trazer todos os tipos de coisas que ele vai aprender mais deles do que de você. Quem é você? Com respeito aos seus amigos que ele vai ter. Os amigos que a criança terá. Se você não se preocupar por todos, em que famílias, sobre a cultura e outras coisas mais, você volte do trabalho e vá dormir. Para que se preocupar? Então, diz Oren, o nosso desejo de que tenha tudo isto, que hajam crianças que sejam educadas e que se relacionem de boa forma, com boas maneiras, então, neste sentido, ele pode causar-se para si mesmo que hajam crianças melhores perto dele, diz o Rav. Fora de que você pensa, além disso, de que clarifica essas coisas e de que as aprende pouco a pouco. Agora, veja, aprenda. Digamos, agora você entende o que ele precisa, você sabe, você examina. Há algo assim ou não? No entorno, há algo assim? Talvez eu tenha que me mudar com a minha mulher para outro lugar, com outras pessoas que pensam assim. Talvez nós tenhamos que criar um bairro, um povoado, algo assim, não sei, vamos examinar. Se todos passam por um tipo de educação assim na televisão, vamos obrigar então o Estado a mudar as leis de uma forma que seja assim, que as leis da sociedade que distribuam melhor as rendas, melhor educação e mais, e por que não? Senão você não vai fazer nada. Resulta que, então, que somente a partir do que que a pessoa ficou grávida, a partir disto, você precisa corrigir todo mundo. Diz Oren, eu não quero, diz o Rafa. Para que queres a criança? Sim, temos uma criança. E nós estamos aqui, diz Oren, neste curso, no encontro número 1, e você me diz que eu tenho que corrigir o mundo? O Rafa diz, não. Esse é o princípio. Você não pode, ninguém em nosso mundo, diz Oren, eu que abandono o curso e você me coloca nessa situação. O Rav diz, não. Assim eu digo a vocês para ver o mundo de forma séria, com os olhos abertos, de que não tens alternativa, que não podes assegurar algo bom para o seu filho. E neste mundo global, interligado, você precisa se preocupar por todos. Diz Oren, Nitsa vai se preocupar-se por todo o mundo. Ela tem um lado filosófico e eu somente um lado prático. Pelo menos que seja sobre o Estado de Israel. Diz Oren, eu estive no exército e pago impostos e pronto. E também no meu bairro, eu não posso ficar com os vizinhos. Então vamos seguir, diz Oren, vamos seguir com o que é a mulher. Diz Oren, vamos passar o que é a mãe, porque senão acabaremos o tempo. Diz Nitsa, eu entendo que a situação não é simples. O tema de que agora engravidei, estou grávida, agora complicou tudo. Diz o Rav, sim, a partir da preocupação da mãe, do filho que saiu quando ele sai da sua barriga, não se forma logo em seguida, mas depois de um tempo, de 2 a 3 anos, ele já não se encontra mais sob a sua influência, já não pode assegurar-lhe, e você não pode assegurar-lhe a paz, porque a paz vem da palavra plenitude. Você não pode fazer isso você somente poderá fazer isso se o ambiente for algo pleno, completo, e portanto nós temos que mudar o ambiente. Nós temos que mudar o ambiente de que agora ele se encontra
sobre a sua influência depois de que o ambiente a todo momento se preocupa por ele. Porque sem isto é impossível. E por isto, tens que se preocupar pelo seu marido também, traga ele também, nós nos preocupamos por nós dois. Vocês e tragam a criança, o pai, e que ele também participe. E nós, pouco a pouco, conjuntamente, junto com nós, digamos que nós precisamos também aprender, estudar o que é a sociedade do futuro, a qual dê para a criança um estado de útero de novo. Primeiro estudaremos suas leis, os tipos de comportamentos, como é que nós temos que estar no que é a materialidade, na cultura, nas relações entre as pessoas e outras coisas mais. Então aprenderemos tudo o que é útero, toda a influência boa sobre a pessoa. E depois de que nós aprendermos isto, então poderemos começar a pensar como nós faremos isso de forma prática. Não agora, mas em alguns anos, por exemplo, terá 2 anos até que a criança saia dos seus braços. Talvez antes disso, mas digamos, como que é possível construir para a criança um ambiente que seja recíproco neste sentido? Então, diz Nitsan, como eu posso fazer com o meu marido para que ele participe e entenda a importância disso? O Rav diz, se você começa a se preocupar e começa a se impressionar do material que nós estamos trabalhando aqui, isso então começa a trabalhar, a influenciar de uma forma positiva. Porque isso é como com a pessoa que está enferma, que nós lhe dizemos, não, você está muito doente, daqui a um tempo você poderá ficar pior, e se você não se tratar, então você começará a se sentir pior e cada vez mais e mais, e isso começa a representar um perigo de causar um dano com respeito a isto. Quer dizer, e aqui, por exemplo, também há outros casos em que alguém pode entrar com o que são os acidentes e também há outros mais problemas. E se você quer assegurar um bom caminho, tanto com o que seja educação e outras coisas, inclusive ter netos, está claro? Então, tudo deve ser organizado de uma forma boa e nós precisamos nos preocupar de como ter um bom futuro para esta criança. Nós temos que construir este futuro como? Para isso, nós precisamos. Então, o seu marido também precisa se preocupar e transmitir à criança essa boa preocupação. Não há uma mulher que não possa mover o seu marido. Nietzsche diz, como é que a mulher sente? A criança sente também o marido, o pai ou somente a mãe e a mulher? O Rav diz, eu penso que isso ocorre a partir dos 40 dias. Nietzsche diz, o que é especial neste sentido? O Rav diz que o feto começa a ter as primeiras sensações de algo externo a ele. De que ele existe. Este é o princípio de Binah, o princípio do entendimento. E isto é o que se chama os 40 dias de formação do feto. 40 é o nível de Binah. Nietzsche diz, o que eu tenho que fazer nesta etapa? Digamos, eu cheguei nesta etapa dos 40 dias, eu sei que é um momento muito significativo, em que o embrião começa a desenvolver-se como se fosse um certo tipo de consciência. Sim, Zuhra, você tem que falar com ele, e também o seu marido também deve falar com ele. Você tem que falar. E que coisas devemos falar? Por exemplo, o Rav diz, o que você está pensando? O que a mãe pensa sempre é correto. Nietzsche diz, então simplesmente falar de forma natural, de coisas boas? Ora, interrompe e diz, agora nós temos que encerrar, porque o tempo acabou.
Nós... Eu falarei em casa com a minha esposa. Muito obrigado, Raipan. Obrigado, Nitsa. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco. E comecem então já a partir de agora a falar coisas boas. Isso vai ser muito bom, todos ficarão bem e até a próxima vez.